Olá, segundo ano, bom dia! Como estão? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar a aula de hoje falando e fechando o assunto dos ismos artísticos que a gente viu nas aulas anteriores. São três: neoclassicismo, romantismo e realismo. Você tem isso na ficha que eu entreguei para vocês antes da gente sair de quarentena, mas se você não tiver essas informações, você faz uma anotação. Inclusive, algumas coisas que a gente vai falar aqui, tem lá na sala Google da gente, que eu coloquei antes da gente sair, tá? Então, vamos começar falando, fazendo uma breve recapitulação, só para a gente relembrar algumas características principais. Então, neoclassicismo, quais são as características principais? Academicismo, certo? Aquela história de você só ser artista se você passar por uma academia e você aprender todas as técnicas nessa escola. A valorização da técnica, então a técnica é mais importante do que o seu sentimento e qualquer outra coisa. A gente retorna aos valores clássicos greco-romanos, adaptados à idade moderna, então você tem a presença de alguns heróis, de alguns deuses, e também esses valores, né, do humanismo e tal. Linhas de contorno, então aparece muito essa linha de você fazer o desenho, depois fazer a pintura. Cores brilhantes e alguns valores clássicos de técnicas, como a simetria, a proporção, etc. E os retratos, tem os principais gêneros de pintura são retratos e pinturas históricas em sua maioria. Existem outros, mas a maioria das pinturas clássicas são retratos e pinturas históricas. Aí ao lado você está vendo um retrato, por exemplo, tá? Aqui você vê uma pintura histórica com valores greco-romanos, tá? Aqui você tem mais um retrato. Aqui você tem também mais uma pintura que tem os valores greco-romanos, e aqui você vê também a questão da simetria. Você tem uma figura central, você tem pessoas de um lado e de outro bem simetricamente ajustados. Aqui você tem a morte de um capitão, certo? Que estava acontecendo lá na época, e você vê que é uma pintura histórica, você tem personagens importantes aí. Você vê quase um desenho, né? A pintura, você tem um contorno definido. Aqui você tem mais uma pintura histórica, que é a coroação de Napoleão Bonaparte. Você tem o retrato de Napoleão de um lado e do outro lado uma pintura histórica também de Napoleão, tá? O romantismo, só para a gente relembrar também algumas pinturas, algumas características. Você tem o rompimento com essa coisa da arte acadêmica, de você ter por obrigação passar por uma escola, e aí eles urgem pela liberdade de técnicas e realizações, começam a valorizar mais os sentimentos, aparecem também temas heróicos, só que nacionalistas, amor, sofrimento, dor, morte relacionada aos sentimentos, ao amor, a contemplação da natureza, como é o caso dessa pintura que vocês estão vendo aí, que já caiu em SSA, acho que em 2018, e situações políticas, só que de forma idealizada. Então, você tem a pintura histórica também, só que de forma idealizada e não de forma realista. Cores fortes, contrastes entre claro e escuro para destacar o assunto da obra, que raramente está no centro. A gente viu isso na aula passada, então você tem aqui uma pintura histórica, só que idealizada, você tem a liberdade, essa mulher representa a liberdade, e ela está guiando o povo francês para a Revolução Francesa, né? E também mostra os valores de liberdade que o romantismo evoca. Você tem aqui mais uma pintura onde o claro escuro leva você para o centro da pintura, que não está no centro da tela, está mais na diagonalidade mesmo. Você tem aqui mais uma pintura que tem a ver com a natureza e não tem a centralidade, ela é meio na diagonal. Você tem uma pintura que representa sentimento exacerbado, alguns símbolos aí que mostram essa coisa do morrer de amor e de sofrer por amor, tá? Isso é muito característica da literatura ultrarromântica, iniciada com Lord Byron, e aqui no Brasil com Álvares de Azevedo e outros autores também, e que influenciam muito na produção das artes visuais também desse período. E, para finalizar, o realismo, que ele surge no primeiro parte do século XIX, e ele está rolando esse embate entre neoclassicismo e romantismo. A gente vai para academia, a gente não vai para academia, valoriza a técnica, não valoriza a técnica, valoriza o sentimento, e surge o realismo nesse momento, tá?
E aí você tem também, ele se inspira muito na ciência e na industrialização da época, e ele acredita que a arte deve ser realizada com essa mesma seriedade que um cientista realiza seu trabalho. E por isso vem esse realismo quase científico. As cores, elas são mais realistas, só que elas não são tão fortes e não tem esses contrastes de claro e escuro tão fortes como tinha no romantismo. É uma pintura quase fotográfica, então não tem muitos contornos quase desenhados como no neoclassicismo. Você mostra temas do cotidiano, como trabalhadores, situações de injustiça social, desigualdades, e como eu falei na aula passada sobre realismo, sai os temas sobre heróis que tinha tanto no neoclássico quanto no romântico, e entram os temas das pessoas comuns, que são as situações mais reais, por isso que tem esses temas, tá? Então, aqui você vê algumas pinturas realistas, você vê que é uma realidade quase fotográfica na pintura, mas é uma pintura de Julien Dupré. Aqui você vê também mais uma pintura e o tema do trabalho, do camponês, do trabalhador rural e etc. Aqui você vê uma mulher cansada do seu trabalho, é uma doméstica e ela é uma fiadeira, então ela está cochilando de cansaço. É uma obra de Courbet, que a gente vê como um dos principais pintores do realismo. E aqui a gente tem algumas comparações. Tem um quadro comparativo como esse, só que bem mais complicado, lá na sala Google. Eu sugiro você tirar um print dessa tela, porque é bem interessante as informações, e guardar com você ou colocar no seu caderno para não esquecer, não perder esse print. Então, você tem uma comparação de vários itens dos três movimentos. Então, enquanto no neoclassicismo a gente tem uma arte acadêmica, né, uma arte que preza pelo estudo, você tem no romantismo a rejeição da academia e no realismo já um cientificismo. Enquanto que no neoclassicismo a gente tem a valorização da técnica, no romantismo a gente tem uma valorização dos sentimentos e da liberdade de técnica, e no realismo a gente tem negação do sentimento e valorização da realidade crua, sem nenhum embotamento. Enquanto que no neoclassicismo se usa muito cores brilhantes, no romantismo usa-se o contraste de claro e escuro para destacar os temas, e no realismo usa-se cores realistas, tá? O mais realista possível. No neoclassicismo a gente tem temas clássicos e históricos, como algumas coisas que lembram muito a questão da Roma Antiga, e temas de pintura históricos e retratos. Já no romantismo a gente tem temas mais sentimentais, a idealização da história, o herói, o sofrimento e a contemplação da natureza. E no realismo a gente tem mais temas da realidade social, personagens que mostram o seu cotidiano, as injustiças e desigualdades e situações de trabalho. Então, vamos passar aqui algumas atividades. Eu estou deixando para vocês algumas perguntas lá na plataforma. Não se acanhe de deixar lá nas respostas, se você tiver alguma dúvida que eu te respondo e mando de volta para você responder. E não deixem de ver esse vídeo quantas vezes você precisar, tá bom? Lembre-se que isso é assunto de SSA. Então, se você vai fazer SSA nesse ano, se dedique a ver essas dicas também, principalmente o slide anterior, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima.